Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe é confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 17, Sejam Perfeitos, Parábola da Semente, itens 5 e 6. Naquele mesmo dia, saindo de casa, Jesus sentou-se à beira do mar. Logo se reuniu em torno dele grande multidão, por isso subiu num barco, onde ficou sentado, mantendo-se na margem todo o povo, e lhes disse muitas coisas em parábolas, falando-lhes dessa forma. O semeador saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra onde haviam caído não tinha profundidade. Mas, aparecendo o sol em seguida, queimou-as, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros e estes, crescendo, a sufocaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Escutem, pois, a parábola do semeador. Quem escutar a palavra do reino e não lhe der atenção, vem o espírito maligno e tira aquilo que havia sido semeado em seu coração. Representa aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora com alegria, mas não tem em si raízes e ela dura apenas algum tempo. E quando sobrevêm reveses e perseguições por causa da palavra, logo extrai disso motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam nele essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aqueles que recebem a palavra em boa terra é o que escuta a palavra, que presta atenção a ela e em quem produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por 1. A parábola da semente exprime perfeitamente as nuances que existem na maneira de se utilizar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa de letra morta, que, como a semente que caiu sobre pedras, não produz nenhum fruto? Não encontra aplicação menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o símbolo daqueles que se apegam aos fenômenos materiais e não tiram nenhuma consequência deles, porque neles só vem um objeto de curiosidade? Daqueles que só procuram o brilho das comunicações dos espíritos e só se interessam por elas enquanto satisfazem sua imaginação, mas que depois de tê-las ouvido são tão frios e indiferentes como antes?
daqueles que reconhecem os conselhos muito bons e os admiram, mas os aplicam aos outros e não a si próprios? Daqueles finalmente para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e produzem frutos? Palavra dos Espíritos, graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.